esse conteúdo que a gente vai fazer aqui, eu quero que você faça um exercício comigo agora. É um exercício simples, bem tranquilo. Você só precisa me acompanhar enquanto eu falo. Você vai precisar fechar os olhos e já pode fechar inclusive. E para você não se distrair, eu consigo aqui, ó, tirar a minha câmera. Vai ficar apenas uma tela preta. Agora, pronto. Você deve estar me ouvindo, mas você não está me vendo mais. Muito bem. Continua de olhos fechados, apenas respirando calmamente. Nada demais. Respira normalmente. Imagina que agora, em uma das suas mãos, você tem um limão. É um belo limão, todo verdinho, mas é um limão grande até. Você sente o peso dele na sua mão. Sabe quando a gente dá aquela balançadinha assim para sentir o peso? Faz isso com o limão. Percebe como ele é grande, como ele é pesado? Na outra mão, você tem uma faca. E agora você vai pegar a faca e com cuidado cortar o limão ao meio. Você sente o cheiro daquele limão cortado. Sabe aquele sumo do limão que às vezes até arde um pouco os olhos? Agora eu quero que você pegue uma das metades do limão, leve até a boca e dê uma bela espremida, mordendo realmente o limão. Muito bem, pode abrir os olhos. O que você sentiu? Põe aí no chat. Escreve aí. O que você sentiu? Uhum. Deu uma salivada, né? Eu fiz isso para demonstrar que o nosso cérebro responde a vários tipos de estímulos. Nós acabamos de criar, de fazer um estímulo através do simples pensamento. E o que o cérebro fez? O cérebro fez o que ele faz com qualquer estímulo. Ele reagiu, preparando o seu organismo também para reagir àquela situação, mesmo ela sendo completamente imaginária. E aí, nesse momento, você já deve estar imaginando onde eu quero chegar. Toda vez que você ouvir que você não é capaz de fazer alguma coisa, a responsabilidade é sua de não aceitar aquilo, de não ficar repetindo para você, mesmo que você ouça de você mesmo. Você precisa transformar aquela situação criando outro tipo de comunicação para dizer para o seu cérebro o que é necessário que ele faça. Aquilo que você realmente deseja e não aquilo que você não quer. O nosso cérebro não vai diferenciar o que é real do que é imaginário. Você acabou de ter a prova. Então, quando você diz a ele coisas que você não quer, qualquer tipo de coisa que você realmente não deseja, você está dando um comando inconsciente. E a única coisa que o cérebro pode fazer quando ele recebe esse tipo de comando é reagir àquilo. Quando a gente fica repetindo que não é bom o suficiente, que a gente fica falando coisas que, eu não consigo fazer uma apresentação, eu não tenho uma voz boa, eu não tenho capacidade para isso, eu não tenho categoria para isso, eu não sei fazer isso. Enfim, o nosso cérebro vai reagir criando as condições para a materialização daquele pensamento. Ele é muito bom nisso. O cérebro é craque nisso. Ele é direcionado, o nosso cérebro é direcionado basicamente para duas coisas: conseguir prazer e evitar a dor. E obviamente, né, isso é muito bom, foi exatamente evitando dor e perigo que a gente sobreviveu até aqui. Mas você precisa tomar cuidado, muito cuidado com isso, porque toda a sua linguagem e todos os seus pensamentos, eles vão ser interpretados sempre através deste filtro duplo, que é um filtro antagônico, né? O que ele está pensando, o que está dizendo, é uma coisa que leva para o prazer ou para a dor. Ele vai sempre fazer essa análise. Isso que está acontecendo agora me leva para o prazer ou para a dor? Pode parecer estranho, mas toda vez que você diz coisas do tipo: esse trabalho está me matando, ou então, nossa, fazer essa apresentação aqui é um pesadelo, você está dando comandos para sua mente, para o seu cérebro.
Você está dizendo para eles, para o seu cérebro, para sua mente, que você não quer fazer aquilo, que aquilo é ruim para você. E aí o seu cérebro, né, na ânsia de te ajudar, o que ele vai fazer? Já que você está demonstrando para ele que é uma situação de dor, ele vai criar as condições para que você não faça aquilo. Ah, esse trabalho é muito chato, muito. Ele vai criar todas as condições para te incentivar a procrastinar, a relaxar, a não se aplicar àquela tarefa. Ah, depois eu faço. Porque nas suas palavras, aquela tarefa, aquele problema, aquilo é um incômodo, aquilo é uma dor. O cérebro é fiel a esse tipo de sentimento colhido pelas palavras. Quando você fica repetindo coisas do tipo, estou muito estressado, preciso de uma folga. Ou, não quero mais ir para o trabalho. O que o cérebro pode fazer? Ele vai simplesmente entender essa mensagem e vai dar um jeito de te oferecer aquilo que você está pedindo. Talvez te dando uma bela de uma gripe. Ou uma conjuntivite, né? Quem nunca? Ele é seu amigo. Você não pediu uma folga? Pronto, tá aí. Uma conjuntivite braba resolve o caso por pelo menos aí uns 5 dias, não é? Aproximadamente. E conforme a vida vai passando, isso é uma coisa muito complicada, né? Preste atenção. Conforme a vida vai passando, se você se acostuma a dizer esse tipo de coisa, que para você é muito difícil, que você não consegue, de tanto ouvir isso, o cérebro cria as condições para que aquilo se materialize. E aos poucos, aqueles pensamentos se tornam uma crença dentro de você. E realmente, tudo fica muito difícil. Qualquer coisa que você vai pegar para fazer é muito complicado. É melhor então, quer saber? Melhor então nem tentar, porque eu sei que eu não vou conseguir, vou me frustrar, porque eu não tenho capacidade. Eu tenho que me contentar com o pouco, porque é esse pouco para o qual eu tenho capacidade. Eu só consigo isso. Você, sem saber, vai se podando. E vai se podando, até um tempo, até um ponto que você não consegue mais nem visualizar uma vida diferente. Você já parou até de sonhar. Trazendo essa situação toda para o nosso tema, que é falar em público, que é fazer apresentações, pode ter acontecido com você qualquer coisa em algum momento da sua vida onde você se deparou com um desafio. E ao invés de ser incentivado a ir em frente, a realmente fazer aquele desafio, alguém te disse: para com isso, você não tem capacidade. E dependendo de quem te disse isso, você naturalmente atribuiu um enorme valor e aquilo ficou gravado dentro de você como se fosse uma regra, como se fosse uma lei, como se fosse verdade. Eu não sei se já aconteceu com você, ou você de repente já viu acontecer em algum lugar, mas quando a gente é criança, a gente acaba fazendo umas coisas que os nossos pais, né, várias coisas que os nossos pais não gostam muito, né? Ou porque acreditam que aquilo que a gente está fazendo pode nos machucar, nos fazer mal, ou porque a gente está meio que enchendo o saco mesmo, né? Agora, imagina essa cena. Imagina que você, quando criança, gostava de pegar uma escova ou outro objeto qualquer e fingir que era um microfone. E aí você entrava ali na frente da família que estava tentando assistir televisão e ficava lá cantando, fazendo sua performance. Talvez você tenha ouvido coisas do tipo: para com isso, menino. Para com isso, menina. Isso aí é só para cantor, para cantora. Você não sabe fazer isso. Você não tem talento. Ou quando a gente tenta fazer, especialmente os meninos, né? Os meninos são mais aventureiros, fazem muito disso, né? Quando a gente tenta, por exemplo, subir numa árvore, escalar um barranco, coisa pequena, mas aí a mãe, quando vê, já grita: desce daí, menino! Você não pode subir aí, é perigoso, você não consegue. Você vai cair. E se cair, ainda vai apanhar. Se uma criança ouve muito isso, ela cria na cabeça dela ideia de que coisas diferentes são perigosas. Desafios devem ser evitados, são coisas ruins. Ela acredita não ter capacidade. Então ela tem que evitar essas situações. E aí quando você cresce um pouquinho mais, imagina que ali você estava com seus
6 anos, 5 anos. Aí você chega na escola e começa a fazer aqueles trabalhos, lembra? Trabalhos em grupo. Quando você pegava um tema qualquer, estudava e ia lá na frente da classe para ler o tema ou para falar sobre o tema, né? E aí vamos imaginar que você estava ali falando e de repente te deu um branco. Você esqueceu o que dizer. Ou você tinha que dizer conhaque de alcatrão e falou catraca de canhão. E aí todo mundo deu risada. Caíram na gargalhada. Naquele momento, você solidificou essas ideias de que desafios são ruins, de que desafios são perigosos. E na sua cabeça ficou gravada uma mensagem muito clara. Nunca mais eu falo na frente de outras pessoas, porque isso é dor. E aí você cresce acreditando naquilo. E quando chega na vida adulta, o que acontece? Por exemplo, no caso de falar em público, isso vira um pesadelo. Toda vez que você tenta falar em público, você tem um ataque de pânico, você não sabe o que acontece. É uma coisa muito louca, não sei o que acontece. Você esqueceu daquele episódio quando você tinha 11 anos lá e ficou na frente de todo mundo dando risada, mas o seu cérebro não esqueceu. Falar em público é dor e ele está programado para te proteger disso. E aí você passa a evitar, não apenas falar em público, mas qualquer coisa que mude ali a sua zona de conforto, que te traga desafios um pouco maiores. Fazer coisas diferentes para você é um martírio. E não chega nem a ser um martírio consciente. Porque não dá tempo de você examinar aquilo, de você estudar o risco. Você não para nem para cogitar, porque já existe uma resposta automática programada na sua cabeça e essa resposta é não. Tarcísio, vamos fazer aquela apresentação para o cliente XYZ? Ah, não, eu tô todo enrolado. Pede para Simone. Ô, Tarcísio, você pode conduzir aquela reunião ali hoje? Ah, e hoje não dá, não. Hoje não, eu não tô podendo. Pede pro Samuel. Entende? Não sei se você já viveu isso ou se você vive isso. E quando você começa a dar uma série de respostas negativas, elas vão tirando de você inúmeras oportunidades de melhorar a sua vida de modo geral. Porque as pessoas passam a não te oferecer mais. Toda vez que eu falo, ele não quer, ele não quer. E aí você fica sendo taxado com aquele que não quer, não vai fazer.